Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre anafilaxia. Anafilaxia no contexto geral, mas principalmente em relação à anestesia e à apresentação durante a cirurgia. A incidência de anafilaxia, que pode ser definida de várias formas, são vários os critérios, nenhum deles é completamente absoluto, uma vez que alguns envolvem algumas definições, envolvem o conceito de que a anafilaxia é um quadro grave, ou é um quadro multissistêmico, ou é um quadro que envolve é, risco de perda de funções e vitalidade, mas existe, na verdade, um crescendo de possibilidades de apresentação, como vai ser visto ao longo dessa apresentação. Então, a anafilaxia, na verdade, é um quadro de resposta alérgica, seja ela envolvendo fenômenos imunológicos através da ação de imunoglobulinas ou através de reações celulares, que são menos frequentes, mas podem acontecer, e podem ser apresentar das mais diversas formas, envolvendo apenas a apresentação cutânea, podendo ser um pouco mais grave, como vai ser visto posteriormente, com envolvimento de aparelho cardíaco, cardiovascular, aparelho respiratório, gastrointestinal e assim sucessivamente. A incidência, devido a essas diferenças, várias definições relacionadas à anafilaxia, acaba sendo bastante diversificada de acordo com a fonte e de acordo com a origem da pesquisa. Inclusive, é, populações diferentes podem apresentar diferentes incidências devido até à possibilidade da diferença em comportamento devido à possibilidade do polimorfismo genético, que pode representar uma ascensão de expectativa de aparecimento de acordo com o isolamento de uma determinada população ou de acordo com o desenvolvimento de um determinado padrão genético em populações que são afastadas, por exemplo, pelo oceano, populações asiáticas, diferentes, às vezes, de populações do continente americano e assim sucessivamente. Então, a incidência é bastante variável segundo a fonte, mas pode variar entre 50 a 112 casos por 100 mil pessoas por ano. E a prevalência, também bastante variável, pelos motivos expostos, pode ser em torno de 0,5% até 1,5%. Os casos fatais são extremamente mais raros, muitas vezes não chegando a um caso por milhão, dependendo da fonte também, e a incidência em relação ao surgimento da anafilaxia em anestesia também vai depender da origem do trabalho, podendo, por exemplo, mostrar na França uma incidência de surgimento de anafilaxia em anestesia que pode variar de 1 para 3.500 até 1 para 13.000, enquanto, por exemplo, na Austrália, pesquisas mostraram que pode variar de 1 para 10.000 até 1 para 20.000. A mortalidade em anafilaxia relacionada à anestesia é bastante raro também, e vai variar de 3 a 6%, e é maior do que na população em geral, devido à maior quantidade de substâncias utilizadas no evento anestésico cirúrgico, devido às características próprias desse evento. Mesmo os pacientes que sobrevivem a uma anafilaxia mais grave, muitas vezes eles podem apresentar lesões cerebrais decorrentes da gravidade do quadro que se instalou, com diminuição do fluxo sanguíneo sistêmico, inclusive para regiões nobres, como o sistema nervoso central. E 60% dessas reações anafiláticas ou das reações envolvendo anafilaxia
são devido a reações envolvendo a imunoglobulina E, portanto, o padrão imunomediado, que vai levar a um padrão característico, e isso levou no passado a diferenciar, a classificar a reação alérgica ou a reação anafilática em dois grupos, sendo denominado a reação anafilática propriamente dita, sendo essa decorrente da imunoglobulina e os outros casos não envolvendo esse mecanismo, sendo denominadas no passado como anafilactoide, reação anafilactoide. Estudos mais recentes levaram à conclusão de que, como o padrão de apresentação muitas vezes é idêntico entre os dois tipos de mecanismo causal, fisiopatogenia do processo, e o tratamento acaba sendo também muito parecido, principalmente naqueles casos que evoluem com maior gravidade. Então, deixou-se de aceitar o termo anafilactoide, englobando todos os tipos de anafilaxia numa denominação simples e pura como reação anafilática ou anafilaxia, sendo a causa estrutural interessante de se conhecer, a causa fisiopatogenética, fisiopatológica, perdão, causal, que envolvida no processo interessante apenas para elucidação do agente alergênico que causou aquela reação e para finalidades didáticas. O modo, então, mais comum de apresentação é aquele envolvendo a imunoglobulina E ela surge a partir da primeira apresentação do hospedeiro ao antígeno, que então pode desenvolver a reação pelos linfócitos T do tipo helper, que vão, então, englobar aquele antígeno e produzir algumas imunoglobulinas que vão ativar as células dos linfócitos B. Esse linfócito B, então, vai produzir a imunoglobulina E, que vai se acoplar às paredes às membranas plasmáticas, tanto de mastócitos quanto basófilos, e vão ficar ali em estado de latência até que uma eventual exposição seguinte faz com que aquele mesmo antígeno provoque o que eles chamam de reação cruzada, e essa reação cruzada vai provocar a degranulação dos mastófilos e basófilos, que vão extruir o seu conteúdo vesical, aumentando a circulação de várias aminas com potencial alergênico e inflamatório, como as histaminas, as heparinas e outras substâncias que vão causar as reações, as respostas no padrão da apresentação sistêmica, como é visto em geral. Quando a manifestação através da exposição, da liberação das imunoglobulinas essa imunoglobulina E vai se ligar a um receptor específico de alta sensibilidade e afinidade, localizado, então, nos basófilos e mastócitos, que vão provocar essa reação. Mas existe também a possibilidade da reação ser causada por uma ativação direta da imunoglobulina G sem necessidade de exposição prévia. Então, é um tipo de reação que pode ser por apresentação única, e que não vai, muitas vezes, apresentar diferença na sua manifestação quando comparada com aquela reação imunológica do tipo 1, que é provocada pela imunoglobulina E. O receptor é diferente, tem uma afinidade que não é tão intensa quanto aquela afinidade do receptor para a imunoglobulina E,
mas também pode causar o mesmo tipo de comportamento, tanto mais ou menos grave, da mesma maneira como a imunoglobulina E. Essas ativações, tanto pela imunoglobulina E quanto pela imunoglobulina G, têm potencial de ativar o complemento, desencadeando reações inflamatórias gravíssimas, e mesmo substâncias que não têm um potencial alergênico não funcionar como um antígeno propriamente dito, por terem um peso molecular muito pequeno, podem funcionar à moda de um apteno. Elas podem se ligar a proteínas circulantes e se transformar em moléculas maiores pela sua junção, pela sua ligação com essas outras proteínas, e essa ligação pode fazer com que a substância conjugada, então, exerça um papel semelhante a de um antígeno propriamente dito, provocando todas essas reações que, comentadas antes e daqui para frente. Existe também a possibilidade da liberação de histamina de forma direta, sem necessidade da interveniência da imunoglobulina G e nem da imunoglobulina E. Isso aí pode ser causado por exemplo, a utilização de alguns opioides, como a morfina, alguns bloqueadores neuromusculares, como o atracuro e outros. E aí a ligação é na parede, na membrana plasmática dos mastócitos e basófilos, mas a ativação é feita por intermédio de outro receptor. É uma liberação não específica que pode acontecer também com a apresentação de maior ou menor gravidade. E como pode ser visto aqui, o conjunto de substâncias liberadas é bastante variado, desde histamina, que tem as suas ações vasodilatadoras, entre outras, broncoconstritoras, a triptase, que é um marcador importante de reação imunológica, de reação alérgica, a serotonina, as prostaglandinas, por ativação da fosfolipase A, que vai, em última análise, liberar ácido araquidônico, que em concentração elevada vai ser ativada e metabolizada tanto pela lipoxigenase, produzindo leucotrienos, que vai produzir os seus efeitos específicos, como broncodilatação, aumento de permeabilidade vascular, entre outros, mas também a ação da ciclooxigenase, levando ao aumento da produção de outras prostaglandinas, inclusive o tromboxane A2, que pode levar à formação ou à facilitação de agregação plaquetária, assim como também a ativação, a liberação do fator de ativação plaquetária, que também tem essas ações broncoconstritoras, entre outros. Então, todo esse cortejo de substâncias vai levar a esse conjunto de manifestações e outras que não estão relacionadas aqui, pode levar a broncoespasmo, vasodilatação periférica. É interessante que o broncoespasmo, pela diminuição do fluxo aéreo nos brônquios e bronquíolos, vai produzir uma broncoconstrição a nível pulmonar, enquanto a ação periférica direta vai ser de vasodilatação. Aumenta a perda de líquido para o interstício através do aumento da permeabilidade capilar, pode levar à indução de falência miocárdica e às anormalidades de fluxo sanguíneo periférico. Então, independente das causas, se for uma causa envolvendo aspectos imunológicos relacionados à imunoglobulina E, ou outras causas imunológicas que envolvem a ativação de complemento e ativação de vias de coagulação, ou mesmo a ação direta de ativação direta dos mastócitos e basófilos, como pode acontecer quando o paciente submete, muitas vezes, a uma temperatura muito baixa ou a exercícios mais intensos, ou algumas medicações, como foi mencionado, a utilização do opioide pode provocar a ativação direta do mastócito, embora também possa induzir em alguns pacientes outros tipos de reação também, outras formas fisiopatológicas de ativação. Então, tanto mastócitos quanto basófilos são capazes de liberar na circulação
E nos tecidos periféricos, uma gama grande de substâncias, como foi mencionado anteriormente, que vão induzir a reações em vários tecidos, a nível de pele, prurido, pápulas, eritemas, até angioedema, edema de mucosa, que às vezes assumem proporções extremas, levando à possibilidade de obstrução de via aérea, a macroglossia por edema importante, levando à obstrução também, as alterações respiratórias que levam, em alguns pacientes, a apresentação de tosse, rouquidão, dispneia e sibilos, entre outros. A nível de aparelho gastrointestinal, pode haver o surgimento de vômito, de diarreia, dor abdominal, às vezes importante. A nível de aparelho de sistema nervoso central, de aparelho cardiovascular, perdão, a possibilidade de, pela hipotensão, levar a alterações neurológicas, como depressão do sensório, coma, e até alterações de ritmo cardíaco e alteração de fluxo sanguíneo coronariano, levando, em alguns casos, a complicação isquêmica importante. A nível de sistema nervoso central, o surgimento de cefaleia também pode ser um prenúncio de que alguma coisa pode estar acontecendo. Em situações de contato com alergênicos conhecidos daquele paciente, eventualmente pode ser um prenúncio de complicação. Então, a fisiopatologia envolve alérgenos, que são substâncias que, para um indivíduo específico, são tidos pelo seu aparelho imunológico como uma substância agressora e aí vai despertar a produção desses mediadores. Em geral, na maioria dos casos, 60% dos casos, como disse anteriormente, pela produção de imunoglobulina E, que vai ativar os mastócitos e basófilos através de receptores específicos de alta sensibilidade, ativando fosfolipase A2 e fazendo com que haja aumento do ácido araquidônico e causando toda aquela cascata de complicações mencionadas anteriormente. Os principais mediadores dessas complicações são, então, a histamina, as proteases, principalmente a triptase, que é um marcador importante, utilizado, inclusive, no diagnóstico e reconhecimento de alguns casos. Ele não consegue apontar fielmente em 100% dos casos, mas é um marcador importante. Os proteoglicanos, como a heparina, por exemplo. De novo, a histamina leva à vasodilatação e essa vasodilatação leva, por diminuição da ativação de vários receptores, a aumento da frequência cardíaca. A prostaglandina D, produzida pela ativação do ácido araquidônico pela ciclooxigenase, produz broncoconstrição. Essa broncoconstrição, devido ao reflexo de vasoconstrição pulmonar hipóxica, vai provocar a vasoconstrição pulmonar. Então, a broncoconstrição leva à vasoconstrição pulmonar hipóxica, apesar da vasodilatação periférica que essa mesma substância vai produzir. Os leucotrienos, como mencionados anteriormente, produzidos pela ativação do ácido araquidônico e metabolização dele pela lipoxigenase, leva também ao surgimento e agravamento da broncoconstrição, remodelamento brônquico e aumento da permeabilidade vascular. Ocorre a ativação plaquetária, que pode levar a broncoconstrição importante, e a ativação de fator de necrose nuclear, que vai ativar os neutrófilos, elevando a produção de citocina, fazendo com que haja resposta inflamatória importante em alguns casos. Dessa forma, o que a gente espera é um aumento da permeabilidade vascular com extravasamento, o paciente vai apresentar perda de líquido intravascular para o interstício e a vasodilatação com perda de líquido vai provocar, além do edema, mas principalmente a hipotensão arterial. Então, essa hipotensão arterial, ela ocorre tanto por vasodilatação como por perda de líquido para o interstício devido a esse aumento
da permeabilidade vascular, o que muitas vezes leva a uma hipovolemia relativa severa nesses pacientes. A vasodilatação leva à diminuição do retorno venoso, e essa diminuição do retorno venoso leva à diminuição do volume sistólico. Apesar de você ter uma diminuição da pós-carga, essa diminuição do volume diastólico final, por queda do retorno venoso, vai fazer com que haja agravamento do quadro sistêmico geral do aparelho cardiovascular, muitas vezes até com comprometimento da competência contrátil do miocárdio. É esperado, nos casos graves, a broncoconstrição, como foi dito, com aumento da resistência vascular pulmonar e, muitas vezes, aumento da resistência das artérias coronarianas também. Tudo isso pode levar, com muita facilidade, em alguns pacientes mais sensíveis, mais reativos, ao desenvolvimento de choque anafilático e o risco de óbito é muito grande. O diagnóstico é feito pela presunção, pelo contato do paciente com substância suspeita ou reconhecidamente alergênica para aquele paciente em especial, e mesmo sem o contato conhecido, o surgimento de alterações a nível de pele, como eritema, edema, pápulas, prurido, principalmente quando associado a sintomas respiratórios e ou cardiovasculares e ou até gastrointestinais, leva a um diagnóstico de quase certeza desse quadro. O quadro pode se desenvolver em poucos minutos ou até em horas após o primeiro contato, nas reações não envolvendo a imunoglobulina E, ou, em geral, após um possível segundo contato com aquela substância ou com substâncias de familiaridade molecular com a substância a qual o paciente tenha sensibilidade. É conhecido, por exemplo, a reação alérgica ao látex em pacientes que vem em desenvolvimento a sensibilização ao látex, e numa eventual exposição, o paciente pode desenvolver quadro grave de anafilaxia. E em pacientes que eventualmente apresentam a hipotensão, queda de 30% dos seus valores basais, ou nos adultos, queda da pressão arterial para valores abaixo de 90 milímetros de mercúrio, ou nas crianças, até um ano de idade, até um mês de idade, abaixo de 60 milímetros de mercúrio, de um mês a um ano, abaixo de 70 milímetros de mercúrio, e de 1 a 10 anos é igual a 70 milímetros de mercúrio, mais 2 vezes a idade. Isso é o que se espera ter como limite, como gatilho para o diagnóstico e tomada de conduta em relação a esse desenvolvimento. A partir de 10 anos de idade, a pressão tomada como base é de 90 milímetros de mercúrio. A frequência cardíaca também, muitas vezes, é o primeiro sinal de alteração. Sabemos que as crianças menores têm uma frequência cardíaca maior do que as maiores e os adultos, e à medida que o indivíduo vai evoluindo na sua idade, aumenta a complacência miocárdica, e a frequência cardíaca vai naturalmente, fisiologicamente, sendo reduzida ao longo da vida. Então, pacientes abaixo de 3 anos de idade devem ter uma frequência entre 80 e 120, acima de 3 anos de idade, entre 70 e 115. Valores abaixo desse mínimo ou acima desse máximo para essas idades são valores que devem chamar a atenção e deve ser analisado caso a caso. Se a apresentação da hipotensão é a única variável alterada, ainda assim pode ser um dado significativo, e é preciso que se tenha atenção para a questão evolutiva desses valores de pressão.
Embora o diagnóstico terminal o diagnóstico final, como foi mencionado nos diapositivos anteriores, seja da associação de pelo menos duas alterações, a pele mais gastrointestinal, ou a pele mais aparelho cardiovascular, ou a pele mais aparelho respiratório. Existem casos de gravidade de muita gravidade que abrem apenas com um desses fatores de maneira muito importante. Então, é preciso ter bastante atenção e um índice de suspeição bastante elevado. Então, a apresentação ela pode ser muito variável, pode ser variável tanto na quantidade de sistemas alterados quanto na intensidade dessas alterações. E é preciso não esquecer que alguns pacientes abrem o quadro com sintomas gastrointestinais, seja dor abdominal, seja vômito, seja diarreia, e existe a possibilidade da apresentação bifásica. Em 20% dos casos, os pacientes tratados e que saem daquele quadro grave, eles podem, em questões de horas, ou até mais que um dia, apresentar retorno daquele quadro, que vai ser de gravidade variável, não necessariamente relacionado com a gravidade da primeira apresentação. E os estudos já mostraram que, embora houvesse no passado a suspeita de que alguns recursos poderiam diminuir a chance da apresentação bifásica, não foi demonstrado em estudos que os esteroides, os glicorticoides e nem os antihistamínicos H1 conseguem reduzir essa apresentação, eventualmente pode reduzir a gravidade da segunda apresentação, mas é bastante especulativo esse resultado. E em relação à epinefrina, é preciso ter bastante atenção. Aquele paciente que evoluiu com muita gravidade e precisou de receber epinefrina em mais de uma dose, não que a epinefrina induza a apresentação bifásica, mas a interpretação é que se esse paciente ficou tão grave na primeira apresentação que precisou de receber mais epinefrina, esse paciente tem mais chance de apresentar a reação bifásica ou ter a apresentação bifásica devido à sua maior sensibilidade, à sua maior intensidade e facilidade de resposta. A gravidade da anafilaxia pode ser classificada de acordo com a escala de Ring e Messner modificada, onde ele classificou em 4 graus. O grau 1 é o mais leve, aquela apresentação cutânea que pode ser generalizada com o surgimento de eritema, urticária e até angioedema. Pode ser o grau 2, onde, com ou sem essa apresentação cutânea, o quadro mostra sintomas mais importantes, como hipotensão, taquicardia. O quadro 3, onde essas manifestações cardiovasculares, respiratórias, gastrointestinais e outras aparecem de maneira muito grave, podendo levar a risco de mortalidade. E o quadro 4, que é o ponto final, é onde há a apresentação de parada cardiovascular e ou respiratória. Então, essas são as 4 classes, os 4 graus de gravidade da anafilaxia, segundo a escala modificada de Ring-Messner, e segundo ela vai ser é nela que vai ser baseada a estratégia terapêutica para esse paciente. Muitos agentes podem estar envolvidos no surgimento da anafilaxia, e não é o agente propriamente dito que é o culpado, é a associação daquele agente com a sensibilidade de um indivíduo que eventualmente vai ter aquela substância no seu organismo como uma substância a ser atacada. E aí desenvolve todo aquele cortejo, aquela tempestade imunológica ou celular que pode levar a complicações extremas do paciente. Então, esses agentes são principalmente em anestesia, os bloqueadores neuromusculares,
onde, na Europa, eles foram tidos, na maior parte, da Europa, os bloqueadores neuromusculares foram considerados os primeiros, os principais, os mais frequentes causadores de anafilaxia em anestesia. Na Dinamarca, a utilização de um antitussígeno no passado, chamado Folcodina, que tem uma similaridade molecular com o rocurônio, ele foi tido, depois de muitas pesquisas, como o agente desencadeador da reação alérgica ao rocurônio, por causa dessa similaridade molecular. Isso porque, como a folcodina era utilizada no passado, e com o surgimento do rocurônio começaram a aparecer casos de reação alérgica ao rocurônio, e quando a folcodina foi retirada do mercado, pelos motivos lá da época, a incidência de reação anafilática ao rocurônio começou a diminuir. Então, essa foi nessa região especificamente, foi tido como o mecanismo principal atrelado a essa reação anafilática, ou essa anafilaxia ao rocurônio principalmente. Mas, na maioria dos países europeus, o bloqueador neuromuscular ainda é tido como o agente mais frequentemente relacionado à reação de anafilaxia em anestesia, seguindo de antibióticos, mas nos Estados Unidos e no Reino Unido, essa ordem é invertida. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, os trabalhos mostram que os antibióticos são, com maior frequência, causadores de anafilaxia do que as outras substâncias. De qualquer forma, seguindo-se a esses, vêm outras várias substâncias, entre elas o látex, que vem aumentando progressivamente a sua contribuição nessa estatística, a possibilidade de reação alérgica à clorexidina em alguns pacientes, os anestésicos locais, embora no passado os anestésicos locais, quando se utilizava com mais frequência os aminoésteres, eles causavam reação alérgica com mais frequência do que os aminamidas, mas alguns pacientes ainda apresentam reação aos aminamidas com muita raridade, na maioria das vezes, acredita-se que isso está relacionado à presença de conservantes, como metilparabeno, ou de substâncias antioxidantes. Então, é difícil de se separar o trigo do joio, mas em relação ao anestésico local, se o paciente já referiu que teve reação alérgica após a utilização do anestésico local, é preciso ter muita atenção a isso. Agentes de indução também podem desencadear, principalmente por mecanismos não relacionados à imunoglobulina E, mas também podem ser. No passado, o tionebutal era um agente que causava alguma preocupação, o propofol pode desencadear. Os opioides, muito raramente, produzem anafilaxia, embora a morfina e a codeína tenham alguma participação na estatística de anafilaxia em anestesia. Então, entre os opioides, preocupar em pacientes que têm história de reação alérgica, preocupar com a utilização de morfina e de codeína. E importante também atentar para casos de transfusão, que podem induzir também reação alérgica, já que você vai receber um sangue com proteína de outros pacientes que podem eventualmente causar essas respostas de qualquer ordem de anafilaxia. Então, os agentes frequentemente relacionados, antibióticos, bloqueadores neuromusculares, a clorexidina, os contrastes iodados, principalmente, mas também o azul patente, tem vários relatos de casos de anafilaxia e até choque anafilático com azul patente. O Sugamadex, ele pode apresentar, já tem alguns relatos de reação alérgica ao Sugamadex, embora
naquele paciente que apresente reação alérgica após o uso do rocurônio, o Sugamadex já foi utilizado como antídoto dessa reação alérgica, uma vez que ele bloqueia, ele engloba a molécula do rocurônio, diminuindo a sua concentração sistêmica. Então, tem paciente que tem alergia a rocurônio e tem o paciente que tem alergia ao Sugamadex. Esperamos que não haja, com muita frequência, pelo menos, o paciente que tem alergia aos dois. Menos comum, mas em evolução, as reações ao látex, e o alfa-galactosidase, que é um sacarídeo presente na parede celular de animais mamíferos, mas que não se manteve na evolução filogenética nos primatas e na espécie humana. Então, é uma substância que pode, por ser estranha ao nosso corpo, desencadear em nós reação alérgica a ela. E essa galactosidase tem a possibilidade de ter reação cruzada com a gelatina. Então, paciente que eventualmente apresentou reação após a ingestão de carne, pode apresentar também a reação cruzada e apresentar reação alérgica quando do uso da gelatina, para a gelatina utilizada para reposição volêmica como expansor plasmático. De novo, falando dos componentes do sangue halogênico, os hipnóticos, opioides, pouco frequentes, os contrastes e muito raras as reações aos agentes anestésicos locais. É preciso conhecer a história do paciente para ver se ele não tem nenhum diagnóstico diferencial a ser realizado, como, por exemplo, paciente portador de mastocitose, paciente que pode apresentar reação direta de histamina por contato com outra substância qualquer que eventualmente possa se apresentar de maneira que pode confundir com reação alérgica à substância utilizada em anestesia. Os quadros respiratórios diversos, como aspiração, asma, bronquite, a liberação de histamina por inalação ou contato com qualquer substância, a possibilidade de intubação brônquica ou esofágica, que pode levar, em última análise, a alguma confusão também, e a reação própria após a intubação, o paciente que não está muito bem relaxado, aquela intubação com o paciente fora de plano, que pode levar a um quadro sugestivo de broncoespasmo, que, na verdade, é uma reação à intubação em algumas situações. Em relação ao aparelho cardiovascular, muito mais as possibilidades de diagnósticos confundidores. Então, a utilização dos agentes anestésicos, que podem, na maioria deles, causar algum tipo de vasodilatação, depressão miocárdica, confundindo também, a liberação direta de histamina, não sendo necessariamente uma anafilaxia, mas que pode eventualmente levar a algum grau de hipotensão, a tração visceral, por exemplo, durante uma esterectomia, a tração peritoneal para algum procedimento intraperitoneal, hipovolemia não diagnosticada ou não corrigida, uso de vasodilatadores, pacientes em hipoxemia, que podem eventualmente apresentar taquiarritmia, cianose, as chamadas síndromes neurocardiogênicas, que podem evoluir com bradicardia importante e hipotensão, e a reação vagal, que pode acontecer também em várias dessas manifestações mencionadas aqui nessa mesma relação, que pode eventualmente causar confusão e diagnóstico errôneo de anafilaxia sem selo. Para diagnosticar, o diagnóstico é clínico, a suspeita ou confirmação de contato com agente alergênico e aquelas manifestações associadas ou não mencionadas até agora. Mas é muito importante a realização da dosagem de triptase,
porque ela pode ser definitiva, pelo menos no diagnóstico do tipo de reação alérgica, e, eventualmente, na confirmação posterior à resolução do quadro. A triptase existe em várias formas, tem a pró-alfa, pró-beta. A pró-beta é a mais comum, relacionada a uma secreção constitutiva e que não está necessariamente relacionada à ativação de mastócitos, mas quando ela está aumentada, ela sugere pelo menos o aumento do número de mastócitos, o que pode estar relacionado com a mastocitose. E isso, a pró-beta. E a beta, a triptase pró-beta é uma secreção constitutiva, mas quando ela evolui a triptase beta, aí ela, quando em concentração significativa, ela é confirmatória de ativação mastocitária. Então, isso é muito importante ter essa dosagem. Existe o tempo certo da dosagem. A dosagem ela deve ser feita nos quadros mais leves, o grau 1 ou 2 de Messmer, deve ser coletada a amostra entre 15 e 60 minutos, mas nos graus 3 e 4 deve-se esperar pelo menos 30 minutos, e não mais que 2 horas, porque é nesse momento que vai ter o pico da concentração da triptase, e é nesse momento que deve ser feita essa coleta para não ter nem falso negativo, nem falso positivo. Então, é importante que seja feita essa coleta. E existem duas formas de se interpretar. Se a dosagem total de triptase estiver acima de 25 microgramas por litro, que é o dobro do seu valor normal, que está representado ali 11,4 micrograma por litro, é a concentração média normal. Então, se está acima de 25, significa que houve uma degranulação de mastócitos. Mas mais fiel ainda que esse valor é a regra do 20 mais 2. A regra do 20 mais 2 é o seguinte: 2 dias após a apresentação do quadro, após a resolução do quadro, é feita uma nova coleta e é importante que se faça, e é importante que só se faça 2 dias depois, para não ter falso positivo. E aí você tem a mensuração basal do paciente, de triptase. A mensuração basal da triptase, então, é feita uma coleta, não antes, mas depois, né? Não tem como coletar antes, porque você não sabe que o paciente vai desenvolver a anafilaxia. Mas 2 dias depois, você colhe para saber qual que é o basal de triptase do paciente. E o teste vai ser considerado positivo quando o resultado daquela coleta entre 30 minutos e 2 horas após o quadro é igual a 20% a mais do que o normal, mais 2 nanogramas por ml. Perdão, 2 microgramas por ml. Então, se você tem um valor, vamos supor, 10 de basal do paciente, nos 2 dias depois. Então, isso mais 20%, que é igual a isso, vezes 1,2, você vai ter 12, mais 2, 14. Então, se tiver igual a 14 ou maior que isso, você pode afirmar que esse paciente apresentou uma ativação mastocitária naquele momento. Outros exames são menos específicos, menos precisos, mas podem também apontar para alguma questão alergênica. A elevação isolada de histamina pode ser por causa de hipersensibilidade direta e em geral, causada por ativação de basófilo. Mas a elevação da histamina associada à elevação de triptase é uma confirmação importante da anafilaxia. Existe também a indicação de encaminhar esse paciente para o alergista, para fazer a abordagem e a pesquisa do agente causal dessa reação alérgica do paciente. Em geral, vai detectar no paciente positivo a presença de IgE. E isso deve ser feito apenas 4 a 6 semanas depois do evento, para que não haja contaminação
por eventual presença resíduo ainda daquela ativação anterior. Então, apenas 4 a 6 semanas depois é feita a consulta com o alergista para a realização do exame, que pode ser feito por escarificação ou teste intradérmico. A provocação provoca normalmente uma pápula de 0,02 a 0,03 ml. Se o teste for intradérmico, após 20 minutos, essa pápula vai, se ela tiver o dobro do diâmetro anterior da pápula que foi provocada pela aplicação intradérmica, o teste é positivo. Então, depois você faz a administração intradérmica, espera 20 minutos. Se a pápula tiver dobrado de tamanho, significa que positivou o teste. Ou a picada. A picada é feita com o surgimento da pápula que seja 3 milímetros maior do que a pápula controle. Então, é feita uma provocação, uma picada de outra substância, que vai gerar uma determinada, a picada vai gerar uma determinada pápula, e se a pápula com o agente investigado ficar 3 milímetros maior que aquele controle, significa que deu positivo também. Mas isso só deve ser feito 4 a 6 semanas após a reação. Bom, terminamos aqui a nossa primeira parte sobre anafilaxia. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deem um like. Essas são as nossas fontes, algumas delas, e esperamos que tenham gostado e que indiquem compartilhem nossa apresentação, e depois a gente continua na segunda parte de anafilaxia. Muito obrigado.